Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, enfim, para quem está acompanhando essa aula. Sou o professor Jordan Bruno. Vou acompanhar vocês nos estudos de história para a realização da prova dos exames classificatórios dos institutos federais, né? Então, nós vamos começar hoje vendo quais são as características da ciência histórica, né? O que diferencia a história das outras disciplinas, né? Quais são os aspectos fundamentais da disciplina e o que você não pode deixar de saber para realizar uma boa prova e acertar as questões, né? Que é o que a gente quer. Então, um dos primeiros aspectos que a gente tem que dar conta é a própria palavra história, né? A palavra história, o vocábulo história, ele é um vocábulo de origem grega que deriva de histo, ou seja, aquele que viu, aquele que testemunhou. Muitas vezes a palavra história está associada à ideia de um testemunho, de alguém que vivenciou ou presenciou algum acontecimento histórico, né? Então, muitas vezes a palavra parece relacionada à ideia de um testemunho, né? De um relato. E esse é um conceito principalmente antigo, né? Mas existem muitas definições para história, como, por exemplo, a ciência dos homens no tempo, né? O processo de mudança contínua da sociedade humana, a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade em geral, o estudo do que os homens do passado fizeram, da maneira pela qual viviam, das ideias que tinham, enfim. Então perceba aí que a história geralmente tem duas dimensões, né? A primeira dimensão seria os as próprias ações humanas, a vida cotidiana, os acontecimentos ao longo do tempo, né? Ou seja, tudo aquilo que os seres humanos fazem, que estão inseridos dentro de uma temporalidade, de uma passagem do tempo. E a escrita sobre esses acontecimentos, sobre esse passado, que seria aí a historiografia, né? Ou seja, você tem os acontecimentos, as ações que vão se desenrolando ao longo do tempo e são ações realizadas por seres humanos, e posteriormente você tem uma escrita sobre esses acontecimentos, né? Então a história teria essas duas dimensões aí, né? Então isso é importante a gente fixar, né? Tem essa dimensão das ações dos homens no tempo, tem a escrita sobre as ações, que seria uma segunda dimensão, né? Então, de um modo geral, podemos concluir que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos seres humanos em diferentes épocas, né? Outras disciplinas também estudam os seres humanos, por exemplo, a geografia, a sociologia, a própria antropologia, né? Mas o que há de específico na história, né? É que ela foca no passado, né? Ou seja, ela estuda a cultura humana no passado. Ela estuda o espaço do passado, enquanto que as outras disciplinas têm uma preocupação mais com o presente, né? Então, precisamos ter atenção a duas noções de história. A, os acontecimentos que envolvem as ações humanas, qualquer atividade humana ao longo do tempo, e a escrita realizada pelos historiadores, com base nesses acontecimentos e ações, né? Como eu falei, você tem a história, seriam os acontecimentos que envolvem as ações humanas. E isso está inserido no passado. E a escrita é realizada pelos historiadores, né? Ou seja, a disciplina história. A primeira é a história, com H minúsculo, né? A segunda é a historiografia, que é a que vocês estudam aí nos livros didáticos, né?
nós temos que compreender também o que são fontes históricas, que tipos de fontes históricas existem. As fontes históricas são todos os registros que podem fornecer informações sobre o passado, escritos, orais, sonoros, imagens. As fontes podem ser de dois tipos fundamentais: materiais e imateriais. Né? O que são fontes materiais? Né? As fontes materiais são todas aquelas fontes que resultam da produção humana, da ação humana. E a própria palavra né, material remete a uma materialidade, ou seja, aquilo que a gente pode pegar, é aquilo que a gente pode manusear, né? Ou seja, aquilo que é dotado de uma materialidade. Como nos exemplos que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o vestido, essas moedas, né? Os livros, os documentos, essa estátua, ou seja, tudo aí é resultado de uma ação humana, né? E é dotado de uma materialidade, né? Tudo aquilo que a gente pode pegar. As fontes imateriais são aquelas que são relacionadas a o que é produção humana, mas não necessariamente tem uma dimensão material. Por exemplo, as ideias, os mitos, as narrativas, como a gente vê aqui nessa imagem que representam um mito grego, né, do Prometeu acorrentado. Ou seja, a narrativa, a história, ela é imaterial. Mas se você a lê em um texto, isso tem uma materialidade, que é o papel, a tinta, né, do texto. O mesmo vale para a música, ou seja, a letra da música, a imaginação, a criatividade que o músico usou para fazer a música, ela é imaterial, né? Ela não tem uma materialidade, mas o instrumento musical é material. A letra da música escrita num papel é material. E o mesmo vale para as danças, né? Para as festas, para os ritmos musicais, para a culinária, por exemplo, né? Ou seja, a receita da feijoada é imaterial, porque ela é passada de uma geração para outra. E a pessoa aprende vendo outra pessoa fazendo, por exemplo. Mas a receita de uma feijoada escrita em um livro, ou num livro de receitas, ela é material, né? Ou seja, é importante a gente captar essas duas dimensões, porque provavelmente é isso que vai aparecer nas questões, né? Além disso, a história envolve, né, trabalhar com fontes, né? As fontes históricas. Então, tradicionalmente na história é levado em conta o período chamado pré-história. Geralmente, pré-história é entendida como uma época da história da humanidade onde as diferentes sociedades, comunidades, civilizações humanas não possuíam escrita, né? Então, tradicionalmente se chama isso de pré-história, mas hoje essa noção é muito criticada, é muito rejeitada. Mas ela seria caracterizada pela ausência da escrita, né? Essa noção dificulta os estudos sobre a organização social dos povos que viveram naquela época. Por exemplo, você tem sociedades como as sociedades eh, pré-colombianas, né, as civilizações anteriores ao surgimento da Mesopotâmia, né, os homens das cavernas, eles não escreviam, né? Eles não tinham alfabeto, coisas do tipo. Então é muito difícil a gente conhecer esses povos, porque eles não tinham escrita. Mas as fontes que existem sobre eles são fontes materiais, né? Ou seja, tudo aquilo que eles produziram, os utensílios, né? As estruturas arquitetônicas, né? Os recipientes, toda essa cultura material que é coletada fundamentalmente pelos
arqueólogos, como a gente vê nessa imagem aí, né? Além disso, a gente precisa levar em conta a importância da arqueologia, que é uma disciplina diferente da história, mas que faz um trabalho que ajuda muito o trabalho dos historiadores. Os arqueólogos, eles buscam informações nos vestígios materiais, por exemplo, utensílios domésticos, ferramentas de trabalho. Então, as escavações, como a gente vê essa da foto, eles acabam achando esses objetos que são como vestígios, né, da vida material dessas pessoas do passado. Por exemplo, vasos, pratos, colheres, e eles acabam, por meio desses vestígios, descrevendo a vida desses povos do passado. Por exemplo, como que era a alimentação, a própria vestimenta, ritos funerários, a própria organização econômica, enfim, dá para saber muita coisa, né? O aparecimento da escrita contribuiu para ampliar a forma como podemos analisar o passado, ou seja, os próprios povos do passado escreviam, produziam textos sobre eles, né? Inclusive sobre o seu próprio passado, sua própria história, né? E um exemplo disso são esses vestígios que são os tablets, né? Que é um termo parecido com o nosso atual tablet, né? Então esses tablets de argila é onde eles registravam informações sobre as colheitas, por exemplo, né? Então aqui você tem registros relacionados à colheita, né? E é preciso saber ler isso aqui, né? Assim, o saber histórico também é produto da ação humana e por isso também se transforma no decorrer do tempo. As fontes são selecionadas e interpretadas conforme as condições de cada época, ou seja, tem sociedades que a gente tem mais informação, outras a gente tem menos, né? Como a gente pode ver aqui nesse vídeo que fala um pouco mais sobre esses tablets, né? Como, qual é a importância da escrita, do surgimento da escrita, né? Para a gente compreender esses povos antigos, né? Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas, ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos.
Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Então a gente viu aí, né, a importância que tem a escrita, porque é a partir dela que a gente acaba tendo um conhecimento maior, né? Amplia o nosso conhecimento sobre os povos do passado. Ela tem um problema que é o fato de que ela acaba gerando a ideia de que só existiriam povos com história e povos sem história. Os povos com história têm escrita e os sem história não têm escrita. Mas isso não é adotado mais, tá? Inclusive nos livros didáticos de vocês, que vocês estudam aí, seja no nono ano ou no primeiro ano, vocês vão ver que os livros de história desconsideram isso. Ou seja, todas as sociedades têm história, né? Então, em muitas sociedades, a fala cumpre o papel de transmitir e preservar a história sobre o passado. A tradição oral, ou seja, o conhecimento transmitido verbalmente de geração a geração, está presente no cotidiano dessas comunidades, revelando aspectos importantes de sua organização social, de sua visão de mundo e da sabedoria de seus ancestrais, né? Por exemplo, você vai ter aí um caso de comunidades que ela pode não ter seus próprios livros de história, né, para contar a sua história, mas não tem problema, que ela tem pessoas que são os guardiões da história, né, os guardiões do passado daquela comunidade, que é o caso aqui desse exemplo da foto, que são os griots. Os griots são um tipo de representantes culturais em certas comunidades africanas, que eles são um misto de poetas, historiadores, guardiões da memória, em alguns casos são até considerados sacerdotes, né? E aqui na foto a gente tem um exemplo, como fala aí na legenda, né? Griot toca tambor em cerimônia de casamento tradicional na Mauritânia. Essa foto é de 2012. Muito respeitados em sociedades do oeste africano, os griots são responsáveis por guardar e transmitir as histórias de seu povo, né? Ou seja, eles são como que os historiadores deles, né? Também costumam exercer as funções de músico, poeta, sacerdote, ou seja, um pacote completo aí, né? E eles têm essa responsabilidade aí de guardar a história dos seus antepassados, né? Então, não necessariamente requer que ele escreva um texto, como faz os nossos historiadores. Nós também precisamos dar conta da noção de patrimônio cultural, né? Grande parte das fontes históricas materiais é encontrada em instituições públicas e privadas, como museus, arquivos, universidades, no caso aí, arquivos públicos, né? Igrejas, galerias de arte e outros espaços. O conjunto das fontes materiais e imateriais que compõem o patrimônio cultural de um povo, né, seria o patrimônio cultural, né?
Um exemplo aí de instituição que faz esse trabalho de preservar e guardar o patrimônio cultural e histórico da humanidade é a Unesco, né? A Unesco é a agência das Nações Unidas voltada para a cultura e para a educação. E eles fazem esse trabalho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Volta e meia aparece no noticiário algo do tipo assim: determinado sítio histórico foi tombado como um espaço com patrimônio histórico né, da humanidade, né? Ou então foi considerado um determinado gênero musical foi considerado como patrimônio histórico imaterial de uma determinada sociedade, como aconteceu recentemente com o samba no Rio de Janeiro, né? Ou mesmo no Brasil. O mesmo aconteceu recentemente, se eu não me engano, com a cachaça, né? Foi considerado patrimônio cultural brasileiro, ou seja, o patrimônio é o conjunto, né, de tudo aquilo que é produzido por uma determinada sociedade humana, né? E o tombamento é no sentido de preservação, né? Ou seja, quando você tomba, essa palavra tombar é no sentido de preservar e manter daquele modo, né? Então, por exemplo, você passa em frente a um prédio e a fachada do prédio é tombada. Isso significa que aquela fachada, à frente do prédio, ela não pode ser modificada, ou porque ela foi feita com uma determinada técnica que precisa ser preservada, dado que a fachada representa aquela técnica, né? Ou porque ela tem um significado especial para aquela comunidade, né? Um exemplo aqui, né? Nessa imagem a gente vê uma indígena fazendo uma escultura, né? E aí você vê na legenda que diz: mulher Carajá faz escultura em argila na aldeia Fontoura, Ilha do Bananal, Tocantins, 2001. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira fazem parte do patrimônio imaterial do país, ou seja, essa estátua que ela está fazendo, essa escultura, ela é uma fonte material, mas o saber dela, ou seja, a criatividade, a imaginação, a técnica que ela está usando para fazer a escultura é imaterial. Ou seja, você não encontra em textos, ela aprendeu com alguém que passou conhecimento para ela, né? Por exemplo. Então, isso é o patrimônio imaterial, né? A própria palavra patrimônio, né, remete a uma coisa que é herdada, que representa uma riqueza, por exemplo, né? Daí a origem da palavra patrimônio, né? Então, aqui é um exemplo de um patrimônio material do Brasil, ou seja, esse modo, né, de fazer essas estátuas. Quando a gente fala de tempo, de história, como a disciplina que estuda o tempo, a gente também precisa aprender a lidar com o tempo. Ou seja, como é que a história lida com o tempo nesse estudo do passado. Muitas vezes a história também foi entendida como a ciência dos homens no tempo, né? De qualquer forma, isso evidencia a importância do tempo para os estudos históricos, especialmente o tempo passado. Precisamos compreender, por exemplo, o que é o tempo histórico, ou seja, o que o tempo histórico tem de diferente do tempo geográfico, do tempo da física, do tempo climático, né? Por exemplo, os primeiros povos marcavam o tempo segundo os ciclos da natureza, como a alternância entre o dia e a noite, as fases da lua, o movimento das marés, né? A posição dos astros no céu, a posição do sol, etc. E aí, por exemplo, você vai ter o surgimento das primeiras formas de marcar a passagem do tempo, né? Se utilizando de referenciais dados pela natureza, né?
é dessa atividade que surgem os primeiros calendários, né? No caso dos calendários das religiões, que se tornaram nossa principal referência para marcar a passagem do tempo, acontecimentos fundamentais servem de referência. Por exemplo, no nosso calendário ocidental, o nascimento de Cristo tem um papel fundamental, né? Dado que marca o início de um novo tempo, por exemplo, né? Daí a ideia de você ter antes de Cristo e depois de Cristo, né? A Hégira no islamismo. O Islã é uma religião que só surgiu no século VII. O Islã é uma religião criada por Maomé, e um dos episódios fundamentais do Islã é a saída de Maomé em direção à Meca, né? Isso marca o início do calendário islâmico, né? A criação do mundo no judaísmo, né? Que é narrada no Gênesis, marca também um tipo de calendário que é seguido pelos adeptos dessa religião, né? Com o tempo, nós acabamos convencionando, né, medidas de tempo que, né, sintetizassem essas diferentes noções de tempo aí dadas pelas diferentes religiões. Então, por exemplo, para organizar o nosso cotidiano, utilizamos medidas de tempo, como horas, mês e ano. Os historiadores também se utilizam dessa datação para organizar o seu trabalho. Por exemplo, para o historiador, é fundamental compreender, né, o que é um milênio, que é o período de 1000 anos, o que é um século, período de 100 anos, um quartel, que é o período de 25 anos, e a década, que é um período de 10 anos. Né? Então, quando você está lendo lá um texto de história, muitas vezes o autor não vai falar assim no seu livro didático, né? Esse acontecimento foi fundamental para o século XVIII, ou seja, ele não vai dizer o século 1800, ou seja, soa até estranho, né? Porque quando ele fala século XVIII, ele está se referindo a um período de 100 anos, né? Então você precisa compreender o que é século XVIII, ou seja, qual é o período de anos que a expressão está se referindo, né? Então, observe aí, né, que o século é 100 anos, por exemplo, e a década é 10. Então, como é que a gente calcula o tempo, né? Então, assim, quando a gente considera uma data qualquer, a gente pode identificar o século a que ela pertence por meio de operações matemáticas simples, né? Então, talvez você já tenha visto isso aí na sua aula de matemática, por exemplo, né? Por exemplo, quando você vê no texto de história se referindo a o ano 200 antes de Cristo, é o mesmo que dizer século 2 antes de Cristo, né? O ano 1600, né? É o século 16, né? O ano 450 antes de Cristo é o século 5. Opa, pera lá, mas o século 2 é 200, o ano 16 é século 16, e agora o 450 é 5, não era para ser século 4? Então, perceba, quando for 450, ou 401, ou 402, ou seja, qualquer ano que não seja 400, qualquer ano que não acabe em zero, você vai somar o 4 mais 1. Por exemplo, se aqui fosse 1619, seria o século 17. Se aqui fosse 205 a.C., seria o século 3, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, que toda vez você vai contar
o número indicado mais um, né? Ou seja, século V. O mesmo vale para 2016, século XXI, ou seja, 20 aqui, né? Mais um, ou seja, século XXI. O mesmo vale para o nosso ano, né? 2024, século XXI também, ou seja, 20 mais um, 16 mais um. Ou seja, quando você vê lá no seu texto, século XV é 14 mais um, né? Século IX é 8 mais um, né? Em 2024, por exemplo, quantos anos haviam se passado desde a independência política do Brasil? Você vai subtrair, né? 2024 menos 1822, ou seja, 204 anos. Nos casos em que o ano envolve o uso de antes de Cristo ou depois de Cristo, temos 539 a.C. mais 2024, né? Ou seja, um determinado acontecimento ocorreu há 2.563 anos, ou 439 a 234 a.C. Significa que se passaram 205 anos. Ou seja, nesse caso, você vai subtrair, né? Você vai subtrair. Perceba aí, né? Nós também precisamos analisar a divisão da história ocidental. Podemos elaborar a linha do tempo de uma sociedade ou do mundo de várias maneiras. Como vimos, os historiadores determinam os marcos cronológicos que consideram mais relevantes para os fatos sociais, políticos e econômicos que pretendem destacar. No mundo ocidental, adotou-se a periodização, que tem como base marcos cronológicos relacionados à história da Europa, né? Ou seja, isso é uma questão problemática porque acaba não levando em conta, né, as especificidades da nossa própria história, né? Então, muitas vezes isso é criticado por ser uma visão eurocêntrica da história, eurocêntrica da própria noção de tempo, né? Mas o problema é que você pode observar no seu próprio livro didático é que se convencionou estudar a história assim, né? Se convencionou estudar a própria história da humanidade com base nessa periodização. Até porque a própria disciplina história, do modo como a gente a conhece hoje, e aparece nos livros didáticos, foi elaborada primeiramente pelos próprios europeus, né? Então, eles acabaram elaborando essa organização aí, e por uma questão de convenção, a gente acabou adotando esse mesmo padrão aqui para o Brasil e para o Ocidente de um modo geral, tá? Em outros países isso é seguido também, mas é mais uma convenção, assim, né? Ou seja, você tem a pré-história, você tem a história, que seria referente à Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea seria o período a partir da Revolução Francesa até hoje, né? Ou seja, é a história que continua acontecendo, né? Então, você pode observar no seu livro didático, e é o que a gente vai estudar aqui também ao longo dos capítulos, né? Por exemplo, no próximo capítulo, na próxima aula, nós vamos estudar a pré-história. Depois nós vamos avançar para a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, é uma questão convencional e cabe a você observar aí, né, como que isso está dividido cronologicamente, né? Por exemplo, a Idade Média é um período que percorre mais ou menos 1000 anos da história da humanidade, ou seja, do século V ao século XV depois de Cristo.
A Idade Contemporânea seria a partir da Revolução Francesa até hoje, enfim. Então, é uma convenção, né? É uma convenção que foi criada para a gente poder estudar a própria história. Então, a gente estuda pré-história e a história está dividida em idade antiga, média, moderna, contemporânea. Tá? Então, isso é o que a gente tem para estudar por hoje. Bons estudos aí para vocês. Não deixem de conferir o texto de referência da aula. Não deixem de conferir também o vídeo adicional de resolução de questões, onde a gente analisa algumas questões de institutos federais que tratam desse tema da ciência, da história como ciência, tá? É um bom exercício para vocês irem treinando e ver mais ou menos como que esse conteúdo pode aparecer nas questões, tá ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima.